Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui no Tese Concursos. Meu nome é Vitor Falcão, sou professor de Direito Penal e delegado de polícia lá na PCDF. E hoje daremos continuidade aqui ao nosso curso de crimes contra a vida e falaremos especificamente da nova alteração do artigo 122. Agora, o 122 é instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio ou à automutilação. Dá uma olhada aqui comigo na disposição legal. Olha só. Artigo 122 agora tem a seguinte redação: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 129 desse Código, pena de reclusão de 1 a 3 anos. E se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, 2 a 6 anos. Vamos lá. Primeira pergunta, galera, olha só. Suicídio ou automutilação é crime por si só? O sujeito do nada tentou lá se matar, não conseguiu e sobreviveu. Vai ter algum tipo de punição? Ou a pessoa se autolesiona. Vai ter algum tipo de punição? E a resposta é não. Ok, isso aí eu sei que vocês sabiam, até por uma questão de senso comum, todo mundo sabe isso. Agora, olha só, qual o fundamento jurídico para isso aí? É isso que a gente quer saber na sua prova. Qual o fundamento jurídico, qual o princípio aplicável para que não seja punível nem o suicídio e nem a automutilação? E aí a gente tem que lembrar lá da parte geral, da primeira aula, quando a gente fala da parte geral, que é o quê? O princípio da alteridade, olha. Coloca aí. Princípio da alteridade. Desdobramento da ofensividade. Fala o seguinte, olha, você tem que lesar um bem jurídico, mas ainda assim você tem que lesar um bem jurídico que extrapole a sua esfera de individualidade. Tem que lesar um bem jurídico de terceiro. Por isso que o suicídio não é crime. Quando nós formos estudar nas próximas aulas, a lesão corporal também não é crime, a autolesão, como regra. A gente vai ver que existem 2 exceções. Mas se você não extrapola a sua esfera de individualidade, você não vai ser punido por isso, tá bom? Então, suicídio ou automutilação não são crimes. Por quê? Porque feriria aí o princípio da alteridade. Volta aí comigo. Quem é o sujeito ativo desse crime? É um crime comum. Nós já falamos isso na aula passada, né? Quando o crime é comum, significa que não se exige nenhuma característica ou condição pessoal sujeito ativo. Ou seja, qualquer pessoa pode praticar esse crime aqui do induzimento ao suicídio ou automutilação. Lembrando, tá? Faz um link aí com 146, parágrafo 3º do seu código. Não constitui crime de constrangimento legal se você aqui age, por exemplo, para impedir o suicídio. O cara tá lá na beira da ponte, lá, querendo pular, certo? Você sai correndo, abraça essa pessoa e cai com ela no chão. Ora, em tese, você está constrangendo essa pessoa ilegalmente. Só que, se for para salvar o suicídio, o artigo 146, parágrafo 3º, fala que não vai constituir aí esse constrangimento. Beleza? Vamos lá. Aqui é um dos pontos mais importantes desse nosso artigo. Olha só. Sujeito passivo também é comum. Quando eu falo comum, eu não exijo nenhuma característica especial para que você seja sujeito passivo do crime de induzimento, instigação, auxílio a suicídio ou automutilação. Ok, só que essa pessoa tem que ter um mínimo de discernimento. Vou dar um exemplo para você entender isso aqui. Vamos trabalhar com o induzimento ao suicídio, né? Você tem um inimigo, sei lá, um inimigo está lá na janela dizendo que vai pular, tá aquela confusão toda lá. E você vai lá e reforça a ideia criminosa. Você fala, olha, sua vida tá uma merda mesmo, se eu fosse você eu já teria pulado aí há muito tempo. Seu inimigo vai lá, pula, cai, quebra o pescoço e morre. Qual o crime que você responde?
O 122 que a gente está estudando, não é? De maneira consumada. Mas digamos que quem esteja lá na janela agora é o filho dele. O filho dele tem 8 anos. E aí você querendo se vingar desse seu inimigo, você vê que o moleque está com a camiseta lá do Superman, você fala, olha, por que você não salta daí? Eu acho que você consegue voar igualzinho o Superman. O moleque pula, quebra o pescoço e morre também. Qual o crime que você vai responder aí? Nessa hipótese, não há que se falar em induzimento a suicídio, não. O crime aí foi de homicídio. Se a vítima não tem nenhuma capacidade de resistência, o crime aqui é de homicídio, tá? E toma muito cuidado, porque lá no finalzinho do artigo a gente vai ver que é uma causa de aumento de pena quando a vítima tem a capacidade diminuída. E aí o que a prova vai fazer? Trocar diminuída por eliminada. Se trocar diminuída por eliminada, opa, nada de crime de induzimento. A gente parte para o crime de homicídio. Tudo bem? Agora volta comigo. Olha só. A inovação legislativa nos falou agora o seguinte, olha. Se o crime de que trata o parágrafo 2º desse artigo é cometido contra menor de 14 ou contra quem não tem o necessário discernimento, tá vendo? Para a prática do ato, ou por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121. O que a gente acabou de falar. Na verdade, antes dessas alterações, a doutrina já ensinava isso. Falava, olha, peraí, se o sujeito passivo não tiver discernimento, é homicídio. Peraí, se essa vítima for menor de 14 anos, a gente vai considerar que ela não tem discernimento, também vai ser homicídio. E agora, para não ter discussão nenhuma, não tem mais briga, tá lá, positivado no Código Penal. Tranquilo? Beleza? Então vou repetir, tá? Nosso resumo aqui, nossa síntese. No 122 é um crime comum, sujeito passivo, qualquer pessoa, desde que goze da mínima capacidade de discernimento ou resistência. Se for uma dessas pessoas do parágrafo 7º aqui, o crime vai ser de homicídio. Fica esperto porque isso cai pra caramba. Volta aí. E aqui o parágrafo 6º ainda fala o seguinte, olha. Se o crime de que trata o parágrafo 1º desse artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, ele vai responder pela própria lesão corporal gravíssima. Tranquilo? Então, se consumou aqui, o cara responde por homicídio. E aqui, se resta lesão corporal gravíssima, ele responde pela própria lesão corporal gravíssima. Certo? Volta aqui comigo. Muito cuidado com o que a gente vai falar aqui agora. Olha só. Tivemos uma época lá na Europa que o cara escreveu um livro e aí, galera que estava lendo esse livro aí estava se suicidando. Tanto que o livro teve que ser recolhido. Será que nesse caso aí, se fosse aqui no Brasil, nós poderíamos imputar a conduta do artigo 122 aqui para esse agente? E a resposta é negativo. Tá? Para que eu fale aqui no crime do 122, induzimento ao suicídio ou automutilação, eu preciso de uma vítima determinada, ou pelo menos de um grupo determinado. Pelo menos um grupo determinado. Olha só o que o CESP cobrou recentemente. Ele falou que um grande fanático religioso, na rede aberta de televisão, ele fez um discurso muito inflamado e acabou convencendo diversas pessoas que o suicídio era a melhor saída. Diversas pessoas se suicidaram. E aí o CESP afirmava que nesse caso ele responderia por induzimento a suicídio. E a questão estava errada. Por quê? Porque não tinha como determinar para onde ia esse induzimento dele. Olha só, se o cara escrever um livro, a gente já falou que não. Ele vai lá e escreve uma música. Aí todo mundo começa a ver aquela música ali e começa a se suicidar. Perceberam que ele não direcionou para ninguém? Nesse caso, não tem crime de induzimento. Eu preciso ter uma vítima determinada ou pelo menos um grupo determinado. Não sei se vocês lembram o caso de um pastor americano que ele convenceu quase 100 pessoas a cometer suicídio coletivo. Nesse caso ele responderia? Responderia. Porque olha, não é que eu tenho que ter uma vítima só determinada, não. Eu posso ter um grupo determinável, que nem foi lá o caso do pastor americano. Nesse caso, ele responderia. Beleza? E olha, o CESP é tão cuidadoso, por isso que é bom a questão do CESP. Ele foi tão cuidadoso que ele ainda falou que era na TV aberta.
Já para você não chorar no recurso depois, dizendo, ah, TV fechada, eu consigo ali quantificar os assinantes. Nada disso, bom? Então, se eu não tiver um grupo, ou pelo menos uma pessoa, ou pelo menos um grupo determinável ali, não há que se falar em induzimento. Outra questão que caiu nesse sentido foi o seguinte, o cara colocou uma página na internet. Ele colocou uma página na internet falando sobre os benefícios de cometer o suicídio. E aí a pessoa lia aquela página e se suicidava. Ele responderia pelo 122? Novamente não. Porque não tem uma pessoa ou um grupo de pessoas determináveis ali. Beleza? Volta aí. Mesma coisa com automutilação, tá, galera? Olha só. Sujeito ativo comum e o sujeito passivo, a gente vai fazer as mesmas observações que nós falamos lá no induzimento ao suicídio. Tem que ficar ligado. Olha a questãozinha aqui que caiu para defensor público. Caso o delito de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio seja praticado por motivo egoístico, ou caso seja a vítima menor, ou ainda por qualquer causa, seja sua capacidade de resistência eliminada ou diminuída, a pena será duplicada. Questão erradíssima. E erradíssima porque a resistência não pode ser eliminada. Se ela for eliminada, nós já falamos que o crime aqui que a gente começa a pensar é homicídio, certo? Olha a questão que eu falei do fanático, acabou que eu trouxe. Se um fanático religioso conclamar em TV aberta que todos os espectadores cometam suicídio para salvar-se do juízo final, e se estimuladas pelo entusiasmo do orador, várias pessoas cometerem suicídio, ir-se-á, nessa hipótese, a tipificação da prática pelo fanático orador do crime de induzimento ou instigação ao suicídio. E aí, pessoal? O que nós falamos aqui? A gente falou, olha, se ele está falando na TV aberta e não tem direcionado uma vítima determinada ou um grupo determinável, não vai ter a tipificação da prática do crime de induzimento ao suicídio. Conduta. Olha só, são 3 as condutas do sujeito ativo que a gente observa aqui, olha. Esse sujeito ativo, ele pode agir por induzimento, por instigação ou por auxílio. Quais são as diferenças dessas condutas aqui, olha? É a mesma coisa quando você estuda participação. Olha, quem vai induzir vai fazer nascer a ideia criminosa. Nesse primeiro caso aqui do induzimento, a vítima nem está pensando em se suicidar. Cara, o cara vai lá e conta pra você, sei lá, que a mulher o traiu, que ele descobriu que estava sendo traído. Você fala, cara, que vida de merda. E você começa a lhe barulhar, ó. Se eu fosse você, eu me matava. Essa vida agora vai ser uma vergonha. E o cara vai lá e começa a ter ideia suicida. Perceberam? Então você induz, você faz nascer a ideia criminosa. É diferente da instigação. A instigação você reforça a ideia pré-existente. Na instigação é o famoso colocar pilha. Ele já estava querendo se suicidar. Você vai lá e reforça a ideia criminosa. Então volta aqui. Na instigação, você reforça a ideia pré-existente. Certo? Olha, no induzimento e na instigação, você pode perceber que ele só fica ali no plano das ideias, né? Por isso que a gente fala que aqui é uma participação moral. Porque você só está dando um apoio moral aqui mesmo, não é? É diferente no auxílio. O auxílio é material. Por que material? Porque aqui você presta um auxílio material. Você vai emprestar a corda para esse sujeito se enforcar. Você vai emprestar arma de fogo para ele disparar contra a cabeça. Você vai dar o veneno lá para ele ingerir e se matar. Ou você vai dar a faca para ele se automutilar, etc. Não é? Perceberam o seguinte, então? Eu vou induzir, fazer nascer a ideia criminosa. Eu vou instigar, vou reforçar essa ideia. Ou eu vou emprestar alguma coisa para ele materialmente e presto auxílio
material. Tranquilo? Agora, olha só. O elemento subjetivo aqui é o dolo. E aí a gente já falou isso lá no comecinho da primeira aula. A gente falou, olha, o único crime contra a vida que admite a modalidade culposa é qual? Só o homicídio. Então, se cair qualquer outro desses crimes que a gente está estudando, infanticídio, induzimento ou aborto, não existe a modalidade culposa. Aqui é a mesma coisa. Agora, olha, o elemento subjetivo aqui é o dolo, só que a doutrina fala que se exige seriedade do agente. Como assim seriedade do agente? Cara, muito comum, entre os homens principalmente, o cara vem contar um problema, o outro fala, ixi, velho, se mata. Se mata porque isso aí não tem solução, não. É muito comum entre amigos isso. E aí, se o cara falar isso aqui na sacanagem, ou com ânimo jocante, né, brincando, claro que ele não vai responder por induzimento se o doido lá levar a sério e se matar. Porque a intenção dele aqui não foi realmente induzir essa pessoa ao suicídio ou automutilação. Então eu preciso que tenha dolo, vontade e consciência, só que além disso eu preciso que ele tenha realmente essa finalidade de fazer com que a outra pessoa se suicide ou automutile. Tá bom? Tem que ter seriedade nessa intenção dele aí. Volta aí comigo. Bem jurídico, continuamos vida. Aquele bem que foi retirado da todos os bens da sociedade para receber a proteção do direito penal. E objeto material, a pessoa que foi induzido, instigado ou auxiliado, né? Ou ao suicídio ou à automutilação. Consumação. Isso aqui vai cair, tá? Pode colocar um asterisco gigantesco, porque isso aqui vai cair, porque foi uma das alterações que nós tivemos importantíssimas nesse artigo. Antigamente, galera, antes de 2019, o artigo 122, ele exigia a produção de, no mínimo, lesão corporal grave. Ou produzia lesão corporal grave estava consumado, ou produzia morte, óbvio, estava consumado também. Mas olha que interessante. Se antes de 2019 esse crime aqui produzisse lesão corporal leve, era um fato atípico. Lembra lá do seu inimigo? Que você induziu ele a pular da janela? Pois é. Tu induzisse esse mesmo cara em 2019, antes dessa alteração, a pular da janela, ele pulasse da janela, caísse em cima do alambrado da padaria, caísse no chão e só ralasse o joelho. Lesão corporal leve. Sabe o que você responderia? Por nada. Naquela época lá, era um fato atípico, não era criminoso se você induzisse, instigasse ou auxiliasse alguém a cometer o suicídio e essa pessoa só tivesse lesão corporal grave. Se fosse grave, lesão corporal leve. Se fosse grave ou morte, já era consumado. Como consequência, olha, artigo 122 não admitia tentativa. Não existia tentativa antes de 2019. Por quê? Porque, olha, se produzisse lesão corporal leve, que, em tese, no mundo real, seria uma espécie de tentativa, né? Ele iniciou a execução e o cara não morreu por circunstâncias alheias à vontade dele, era um fato atípico. Se produzisse lesão corporal grave, que em tese também seria uma tentativa, porque ele queria que a pessoa morresse, a pessoa não morreu, já seria consumado. Então não tinha possibilidade de tentativa antes de 2019. E agora? Agora tem. Perceba o que foi deslocado como uma condição objetiva para consumação para qualificadora. Volta aqui comigo, entende isso aqui com calma, olha só. Antigamente, eu precisava produzir aqui no caput lesão corporal grave ou morte. Não tem mais nada no caput. Agora o caput, olha, induzir, instigar ou alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar auxílio para que o faça. Ponto. Isso significa que a consumação agora se dá com o quê? Igual o professor Rogério Sanches nos ensina, ele fala, olha, agora o artigo 122 ele vai se consumar com a simples produção dos atos de induzimento, instigação ou auxílio. Ah, professor, e se produzir lesão corporal grave ou morte? Qualificado. Perceberam? Volta aqui. Agora, olha, se produz lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, qualificado, 1 a 3 anos. E se produz morte? 2 a 6. E isso vai cair na nossa prova, tá? Então a gente sabe agora que a consumação vai se dar com os atos de induzimento, auxílio
colocar assim fica melhor. Instigação ou auxílio, certo? E se produzir lesão grave, pena de 1 a 3. Ó, qualificado, alterou a pena em abstrato. E se produzir morte, vamos ter aqui 2 a 6 anos. Conseguiram compreender? Então, hoje, se produzir lesão corporal leve, consumado. Se eu produzir grave ou gravíssima, que era o que exigia o tipo penal anteriormente a 2019, eu vou ter qualificadoras. Tranquilo? Isso vai cair. E qual a consequência imediata, direta dessa alteração? Hoje, o artigo 122 admite tentativa. Certo? Como, por exemplo, aqui, uma carta interceptada, que o Rogério Sanches também, no novo livro dele, fala para nós. Ele fala, olha, uma carta interceptada onde o sujeito direcionou aqui, olha, induzimento ou instigação para alguém se suicidar e foi interceptada antes que chegasse ao destinatário, seria uma espécie de tentativa. Então a gente passa a vislumbrar, ainda que de difícil ocorrência no mundo real, a possibilidade de tentativa no 122. Galera, isso vai aparecer, tá? A questão da consumação e da possibilidade de tentativa no 122, porque foi uma alteração substancial nesse artigo aí. Vamos lá. Certo. Eu quero outra observaçãozinha aqui. Coloca uma observação bem assim, ó. O autor nunca pode praticar atos executórios. Como assim ele nunca pode praticar atos executórios? Cara, o cara foi lá e você emprestou a corda para ele. Ele falou, olha, eu quero me matar, você vai lá e empresta a corda para ele se enforcar, certo? Pensa comigo. A princípio você está respondendo pelo quê? 122. Você emprestou a corda. Auxílio moral ou material? Auxílio material, né? Induzimento e instigação moral, auxílio material. Você deu um auxílio material para o crime, beleza. O cara vai lá, sobe no banquinho, amarra a corda, passa a corda no pescoço. E ele tá lá já há um tempo, ele fala, irmão, tô tendo coragem não. Tem como você chutar o banquinho aqui para mim? Você vai lá e chuta o banquinho. E ele se enforca e morre. Qual o crime que você vai responder aí? Crime de homicídio. Acabou. Você praticou algum ato executório, você sai do induzimento do simples 122 e passa para o 121. Você nunca pode praticar ato executório. Várias vezes a banca já fez isso, tá? Ele colocou o sujeito numa situação que ele foi lá e praticou algum ato executório, ainda que a princípio ele tivesse simplesmente induzido, instigado ou auxiliado essa vítima. Beleza? Então vamos lembrar. Nunca pode praticar ato executório. Volta aí. E aqui estão as majorantes. Eu acredito que vai cair sim agora, em 2020, 2021, nos próximos concursos. Entretanto, se vier a cair, só vai cair a literalidade da lei, porque não tem muita coisa aqui para a gente discutir, não. Mas vamos ler com calma. A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Aqui você já sabe, né? Torpe é repugnante, fútil é desproporcional. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Então, olha o que eu falei, olha, a pena é duplicada se ele tem diminuída a capacidade. Porque se for eliminada, o crime é de homicídio. Mas, além disso, vamos ver se você está esperto. Aqui ele fala que a vítima é menor. Galera, quantos anos esse menor aí vai ter? Quantos anos? Pensa comigo. Você está esperto? Você fala, opa, o parágrafo 7º me fala que se essa vítima for menor de 14 anos, eu vou ter outras consequências. Correto. Então esse menor aqui, para ter a pena duplicada, é o menor entre 14 e 18 anos. Certo? Então volta e você coloca a observação aí no seu código. Esse menor aqui, ele vai ter entre 14 e 18 anos. Certo? E aí vem o parágrafo 4º, olha.
A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. E quinto, aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Pessoal, olha só. Aqui, a única coisa que eu vejo possível de cair na nossa prova, além da literalidade da lei, é o seguinte. Você ficar esperto que aqui, olha, a doutrina já falou que não constitui bis in idem. Como assim? Isso quer dizer que se o cara for, o líder ou o coordenador dessa rede virtual e ele transmitir pela internet, ele vai ter essa pena aumentada 2 vezes. E aqui o fundamento é muito simples que a doutrina chegou ao consenso. É muito simples. Ela falou, olha, quando eu transmito pela internet, eu já tenho um alcance muito grande de pessoas. Então eu vou aumentar essa pena. Quando eu sou líder ou coordenador, eu tenho mais influência ainda. Então pode ver que os fundamentos são diferentes. Um é por ter grande alcance e outro para ter grande influência. Então não tem bis in idem. Eu posso ter essas duas causas de aumento num único caso. Tranquilo? E claro, isso aqui, olha, vai aparecer porque é o que está tendo ultimamente, tá? Nós tivemos aí aquele caso da baleia azul, nós tivemos o caso do Pateta, não sei se vocês perceberam, foi até uma operação lá da Polícia Civil que a gente conseguiu prender esse cara. Ele pegava uma fantasia de Pateta lá e estava induzindo os adolescentes ao suicídio ou à automutilação. Então, de vez em quando aparece doido. O que não falta, na verdade, no mundo é doido, tá? Vocês, uma parte de vocês, né, acaba aí entrando na polícia, vocês vão ver. A gente lá lida com doido todo dia. Todo dia tem um doido lá. Algumas curiosidades aqui, mais para uma prova dissertativa. Pacto de morte, roleta russa, testemunha de Jeová. Vamos começar com o pacto de morte. Olha só que interessante. Vamos colocar aqui Romeu e Julieta. Então, caraca, escrevi aqui. Vamos fazer o seguinte. Romeu e Julieta, da vida moderna, vou colocar um cabelo aqui na Julieta. Ele fala, olha, a gente não pode ficar junto, mesma história, né? Então vamos cometer suicídio. Eles fazem um pacto de morte. O Romeu trabalha lá naquela câmara de gás da carrocinha. Ele fala, ó, Julieta, vamos para lá. A gente já tem um local ideal para nós nos suicidarmos. Vão os dois lá. A câmara está aqui com gás, os dois entram. Certo? Os dois desmaiam. E aí, a Julieta tem lesão leve, porque eles são socorridos, né? E o Romeu tem lesão grave. Perfeito? Hoje, após a alteração em 2019, qual seria a consequência jurídica aqui? 122 consumado para todo mundo. Certo? Olha como é que isso aqui é interessante. Por quê? Porque para mim aqui não tem diferença. A diferença é que a Julieta seria 122 qualificado, né? 1 a 3. E o Romeu, 122 no caput. Agora volta aqui. Se isso fosse antes de 2019, antes da alteração do final de 2019, o Romeu não responderia por nada. Porque você pode perceber que a Julieta não teve produção de lesão corporal grave. Viu como é que a alteração foi substancial? Então, nesse caso aqui, olha, Romeu nada e a Julieta, lesão 122 consumado. Beleza? Agora, o que a FGV contou? Nesse mesmo pacto de morte, a FGV falou que o Romeu entrou lá e ligou o registro do gás. Alterou alguma coisa? O Romeu vem aqui, olha, liga o registro. Depois, as mesmas consequências. Teve diferença aí? Teve. Na hora que o Romeu ligou o gás, irmão, acabou. O que ele virou aqui? Autor de homicídio, ou no caso de tentativa de homicídio. Porque ele deixou de simplesmente induzir, chegar e auxiliar e passou a praticar um ato executório de homicídio. Então vamos ficar espertos, tá? Não existe, olha, cuidado, não existe palavra solta em questão de penal não, viu? A gente faz prova de penal circulando tudo que o examinador fala, porque qualquer questão aqui pode alterar totalmente o nosso resultado. Volta aí. Roleta russa. Não vou desenhar não, porque nem sei desenhar roleta russa. Mas volta aqui. Vamos pensar no seguinte caso.
Tá todo mundo ali numa roda e tem, olha, vamos fazer a brincadeira idiota aqui da roleta russa. Eles pegam o revólver, todo mundo sabe que é uma roleta russa, né? Colocam uma munição lá no tambor, gira e aciona contra a cabeça. Ok. O cara foi lá, fez isso contra a cabeça, não acionou, ele passa a arma pro colega pro lado. O colega do lado vai lá, roda o tambor e aciona. A arma não dispara. Hoje, tem crime? Olha como você que vinha estudando pode começar a ter dificuldade. Tem crime ou não tem? Hoje tem. Ele praticou ou não praticou ato de induzimento de chegação ao auxílio? Praticou, então tem 122 consumado. Se fosse antes de 2019, fato atípico. Não disparou, não produziu lesão corporal, não tinha crime. Tranquilo? Agora vamos lá. Se eu faço a roleta russa com a arma na minha mão, pego, giro, aponto para o colega e aciono. E a arma dispara. Qual o crime aí? E a vítima morre. Agora nós estamos diante de homicídio na modalidade dolo eventual. Ainda que a minha intenção não fosse matar diretamente essa pessoa, não é o nosso conceito de dolo eventual, quando eu não quero diretamente o resultado, mas assumo o risco de produzi-lo. Então, se fui eu que fez a roleta russa, rodei o tambor, acionei o gatilho e a arma disparou, opa, ainda que eu não queira, ainda que a questão fale que eu não quisesse essa morte, com certeza eu assumi o risco com essa conduta e responderia pelo próprio homicídio. Beleza? Tranquilo? Testemunho de Jeová não tem muito o que falar, não. Só entendem o seguinte. Testemunho de Jeová, um dos fundamentos lá da doutrina deles é que eles não podem aceitar a transfusão de sangue. Porque para eles esse sangue acabaria por contaminá-los e eles não teriam acesso ao paraíso futuramente. Só que, juridicamente, a vida é indisponível, certo? Sendo a vida indisponível, o médico não vai levar em consideração essa recusa. E se for para salvar a vida deles, eles vão realizar sim essa transfusão. Seria como se fosse uma tentativa de se suicidar. Beleza? Tranquilo? Então, olha, no próximo bloco a gente começa a falar de infanticídio, tá? E aí a gente fala de infanticídio e logo depois de aborto para a gente matar aí os crimes contra a vida. Beleza? Então, até a próxima, galera!